Já vou te chamar. Oi, Cris. Já vou te chamar, Luziane. Luziana. Cris, sempre bem-vinda, sempre presente. Esperando o pessoal chegar. Acho que já te chamei aqui, Luziane. Deixa eu ver se você consegue entrar aqui. Ah, você precisa estar no celular, Luziana, porque pelo computador, pelo notebook, não entra para fazer live pelo Instagram. Aí está informando que você, não é possível participar, e é justamente isso. Você deve estar no notebook, no computador. Aí tem que ir lá pro celular. E ver se no seu celular você já baixou o Instagram. Então hoje vai ser a estreia de Luziana, a primeira live dela. Olha que bacana. Isso é muito top. Já fiz lives com várias pessoas que fizeram pela primeira vez a live, e depois o pessoal se solta e vai longe, vai longe. Então hoje é a estreia de Luziana, que faz parte do curso, né, da Justiça Sensorial. E hoje nós vamos bater um papo bem leve, bem descontraído sobre essas novas possibilidades, né, de como se fazer uma mediação. Oi, Jusileide, que prazer você aqui, seja bem-vinda. Oi, Luciana, que prazer você aqui. Já falei para o Brasil, viu, que essa é a sua primeira live de muitas. Pois É é, assim, eu tenho feito muitas lives com várias pessoas que é a primeira vez, e eu acho que eu tenho pé quente, viu? Porque aí o pessoal toma gosto com as lives toma e gosto. toma gosto, é incrível. Toma gosto com as lives e começam a fazer, e quando eu vejo, viram artista das lives. Hoje é a Pois é, estreia de porque muitas lives Luciana. eu Ah, tenho seja ficado. bem-vinda. Eu acho que o sono está saindo. Fala aí um pouco para ver se eu te escuto. Melhorou? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Isso. Não, mas parece que tá tudo no alto. Vamos ver. Melhorou? Acho que tem que falar aí, dê uma boa noite aí pro pessoal para ver se sai aí o som, porque acho que está Boa longe. noite. Será que se eu colocar o fone fica melhor? É, vamos testar aí. De repente, melhora. Fica mais próximo. Bom, vamos ver se melhora. Deu para Acho que melhorou. deu para ouvir agora? Boa noite a todos. En- Então, Seja como você. bem-vinda. Seja bem-vinda aqui Obrigada. mais uma live de muitas que você vai estar participando. E eu vou começar hoje uma jornada, né, de lives com várias pessoas que estão no curso, porque o objetivo é disseminarmos, né, cada vez mais essa forma de se resolver conflitos, né, de forma assim mais leve e com um formato mais integral do indivíduo, né? Não só observando assim uma mediação no contexto do conflito, né? Porque o mediador ele tem um papel que ele tem técnicas, mas ele não entra muito no cenário do indivíduo, das suas dores, sabe, assim mais fortes. E nós sabemos que todo conflito ele é oriundo de dores, né? Emocionais que estão ali latentes e que precisam ser escutadas. E o mediador ele não tem esse papel,
né? Não é a nossa formação e ali também não é espaço para isso. Por isso que na formação da justiça sensorial veio justamente, né, diante dessa construção, a presença dos terapeutas. Porque então os terapeutas vão começar a acessar, fazer esse acesso dessas emoções que estão ocultas e que estão levando para o conflito. Então, até então, o próprio mediador, quando recebe as partes, vai se encontrar com a parte mais polida, sabe? Diante daquele conflito. Então, isso está sendo uma grande oportunidade também para os terapeutas, porque é algo novo para os terapeutas, porque até então ele recebe ao cliente que vai buscar ele. E não o terapeuta que vai diante do conflito, entende? Então, essa proposta da justiça sensorial é trazer os terapeutas para o cliente. Porque eles não vão atrás de um terapeuta, mas sim os terapeutas que vão em contato com eles, vão entrar em contato com eles, vão ter uma surpresa às partes. Nosso terapeuta, sabe? Então, o mediador sensorial vai trabalhar sempre em parceria com esse terapeuta, né? E quando ele receber as partes, no momento de um divórcio, tá na área penal mesmo, se ele for, qualquer conflito, vai ser muito mais leve, né? Então, as câmaras já começam a entrar em contato comigo também, já agora, buscando informações, o que é isso, que movimento é esse, tal, então agora vou começar a fazer mais lives até para divulgar, e estou encaminhando também o nome de todos que estão no curso, porque até então todos já serão mediadores extrajudiciais, que já entendem, né, as técnicas, e também os terapeutas, já é um novo mercado também para os terapeutas, que eles já vão trabalhar também em câmaras. Então, é uma oportunidade muito bacana. E aí eu vou passar um pouco a palavra para você falar um pouco, né, desses relatos, o que é que você acha dessa oportunidade que se abre também, né, para os terapeutas, uma nova forma também para os mediadores. Nossa, aí eu mesmo estou encantada, sou suspeita a falar, porque eu sou a master, né, da empolgação. A palavra é toda Então, sua. obrigada. Então, boa noite a todos. Eu fiquei pensando, né, como que seria essa participação aqui, porque, assim, eu não tenho ainda essa experiência, né? Apenas agora conhecendo o curso, eu não conhecia nada a respeito, e eu tô, na verdade, eu tô estudando constelação familiar, né? Só que quando eu vim, a convite da Gláucia, né? A Gláucia também está participando. Ela falou, Lu, vamos participar? Eu falei, vamos. E quando eu vi o assunto, me chamou a atenção pela questão dos sentidos, né? Porque quando a gente está lidando com o outro, porque eu fui professora há quase 30 anos, né? Então eu trabalhei assim, meu trabalho era mais com criança. Às vezes com os pais também, né? Mas o trabalho era mais com a criança. E essa questão, assim, dessa percepção dos sentidos, ela é muito importante. Porque, por exemplo, com a criança, a gente tem uma percepção assim. Por exemplo, se a criança está com algum problema em casa, de alguma forma ela demonstra isso para a gente. Né? A gente percebe, a gente consegue perceber de alguma forma, assim, se a gente ficar mais atenta, a gente consegue perceber. E ele vai demonstrando isso, né? Então, essa coisa de entender o ser humano sempre foi, assim, um desafio para mim. E, assim, num primeiro momento, eu comecei a estudar, assim, por conta própria, porque como eu me aposentei no cargo de professor, falei, agora eu posso estudar aquilo que eu tenho vontade de estudar, né? Sem preocupar com o trabalho, com aquela responsabilidade do dia a dia do professor, né? Então agora eu tinha tempo para me dedicar para as coisas que eu gosto. E assim, é um grande desafio, porque quando a gente começa a estudar,
a primeira pessoa que aprende é a gente mesmo, e a gente começa a observar a gente mesmo. Então, começa por aqui, né? E isso tem me chamado muita atenção, porque eu estou aprendendo a me conhecer melhor. E aí parece que quando a gente começa a conhecer a gente melhor, a gente começa também a entender o outro, porque aí a gente consegue se colocar no lugar dele, né? Então, assim, a gente olha para as experiências que a gente já vivenciou, e outro dia mesmo eu ainda estava falando, falei, nossa, gente, se eu tivesse aprendido tudo isso que eu estou aprendendo agora, lá no início da minha profissão, ou mesmo antes de ser mãe, eu teria sido uma mãe completamente diferente, uma professora completamente diferente, né? Então, assim, e ainda tem a questão da possibilidade do mercado de trabalho, né? Porque inicialmente eu não havia nem pensado nisso. Inicialmente foi só o conhecimento mesmo que me chamou a atenção. Então, isso está sendo assim. É muita coisa, é muita informação, é muitas possibilidades que estão se abrindo. E eu vou te falar assim, que o ponto inicial, assim, como tudo isso começou, né? Como eu já expliquei, foi a origem, todos já sabem, né? Foi quando eu capacitei, né, pessoas com deficiência visual, e ali me chamou a atenção o quanto que nós nos comunicamos com os sentidos e chega um momento que nós deixamos ele em Interessante. desuso, né? Então, ali que eu comecei foi o meu despertar. Eu comecei a fazer algumas lives com um objetivo, porque eu sou mediadora judicial, e como existe já está saindo as tabelas, né, dos mediadores, nível básico, médio, avançado, poxa, eu quero ser um nível avançado, né? Eu gosto de fazer tudo assim o melhor. Então, para isso, eu vou trazer essa experiência que eu tive para ficar no método avançado. Explicando isso nas lives, pessoal, quando é que vai ter um curso? Esse curso? Não tem nada de curso e tal. Mas aí me pediram, então eu terminei elaborando esse curso. Eu disse, tá. Então, eu, como sou professora já há 20 anos, né, em universidade, então eu estruturei o curso, mas aí eu foquei no contexto profissional, sabe? Poxa, então vem os mediadores, eles vão melhorar, vão ficar no nível avançado, vão receber mais. Eu fui pensando nessa vertente. E para mim foi uma surpresa, porque no curso tem várias pessoas e várias foram para o curso para um autoconhecimento. Várias. É, eu mesma sou uma delas. Isso. E elas depois se depararam, nossa, eu vim para um autoconhecimento e estou saindo com uma profissão. Então foi tudo assim uma surpresa, tanto para mim, o curso se revelando, quanto para quem foi para o curso, porque muitos foram, eu fiz o curso, a ideia era ser profissionalizante, né, para mediadores e terapeutas. E veio para o campo pessoas em busca de um melhoramento para si. Algumas pessoas que estão no processo de divórcio também querem se conhecer, como é que vão passar pelo divórcio, e de forma despretensiosa no contexto da profissionalização. E aí, nisso, ganha de brinde uma profissionalização, um mercado de trabalho chamando essas pessoas, né, que é um mercado muito bom, promissor. Por quem é terapeuta, você que já tem essa linha, você vai trabalhar ou como terapeuta de conflitos ou como mediadora extrajudicial. Então, você já sai com duas possibilidades. Inclusive, agora eu já passei até o seu nome, né, para a lista da CONAGEA, que é uma das câmaras grandes aqui de mediação. E tem vários terapeutas que vão para o curso, têm a formação e estão levando de brinde um curso de profissionalização. Então, assim, está tudo muito incrível, incrível. E é uma área muito bacana e muito promissora, tanto da terapia de conflitos, que é diferente um indivíduo que é terapeuta e um indivíduo que é terapeuta de conflitos. E é isso que nós estamos fazendo no curso. Várias simulações com os terapeutas, e eles tremem na base quando tem as simulações. Sheila, nossa, mas eu nunca lidei com terapia aplicada diante de conflitos, mas vai ser agora, é agora, meu amigo. E aí, esse que é o diferencial. E as câmaras estão entrando em contato comigo, está tendo esse movimento.
Hoje mesmo eu recebi o contato da Conaja, seu nome já está lá, então qualquer momento, se te ligar, já sabe. Oi, Sheila, que Nossa, encaminhou o seu contato. Tem encaminhando o será que eu contato de todos os alunos, né, que são terapeutas, e que estamos nesse barco. É um, sabe, um movimento que estão levando para. E é isso mesmo que você falou. Primeiro, nós temos que nos trabalhar. E nós temos feito isso muito, né, no curso, que está muito bacana. Para mim, está sendo um presente, sabe? Cada sexta-feira é um encontro para cada um, né? Um despertar para cada um. E virou um então, curso de autoconhecimento e profissionalizante ao mesmo tempo. Né? Então, quando você começou a falar lá no curso, né, sobre a questão da deficiência visual, me chamou muita atenção, porque eu trabalhei com educação especial, né, e por um tempo, e acompanhei um aluno durante 4 anos, dele do sexto ao nono ano, para auxiliar na questão de preparação de material e E assim, auxiliar nos conteúdos que às vezes os professores não conseguiam atender, porque, por exemplo, um aluno cego no ensino regular, às vezes ele fica muito dependente, porque se o professor não domina o conteúdo para trabalhar com ele fica muito perdido, né? Assim, o professor domina no sentido da linguagem que ele conhece, né? Sim. Porque, por exemplo, a linguagem principal para ele é o braille, né? Aí eu me deparei, por exemplo, trabalhando com ele na matemática. Eu tinha que acompanhar Sim. ele nas aulas de matemática. Então, assim, foi um grande desafio para mim, porque eu tive que começar a me observar nesse sentido, como que ele percebia, porque tudo era pelo tato, né? Então eu ia trabalhar um conteúdo com ele, eu tinha que criar um material para ele sentir, para ele compreender aquele conteúdo. Então, assim, foi um desafio muito grande para mim. Eu trabalhei muito. Mas, por outro lado, foi muito enriquecedor, porque assim, eu aprendi muito com ele. Outro dia mesmo a gente conversou pelo WhatsApp, né? E a gente perdeu um tempo, a gente ficou um tempo sem falar. E aí ele achou meu número lá e mandou uma mensagem para mim perguntando se era eu mesmo, né? E aí ele tá com uma voz toda diferente, até a gente marcou de se encontrar. Mas ele me ensinou muito também, porque como você fala da questão né, da percepção. Por exemplo, quando eu chegava próximo dele, às vezes pelo jeito de andar, pelo jeito de pisar no chão, ele percebia como eu estava, né? E pelo tom de voz, um dia eu fui ler um livro que tinha também uma professora que também era deficiente visual, e eu li um livro, como que fala? Eu fiz um audiolivro, né? Eu Sim. li um livro gravando para eles lerem, porque eles me perguntavam sobre um determinado assunto. E tinha na parte do livro algumas situações assim que me emocionaram. Eu já tinha lido o livro, mas quando eu fui ler para gravar, acabava que eu me emocionava de novo com a história, né? Sim. E aí ele chegava lá e falava assim: você chorou na hora da história, né? Então, assim, pela voz, ele tinha uma percepção. Tinha não, ele Isso. tem uma percepção incrível, Isso. né? E isso me. Falei assim, gente, como que pode, né? Às vezes a gente pensava assim, nossa, ele não vai conseguir perceber isso. E a gente mostrava aquilo para ele, oferecia uma oportunidade, de repente ele estava muito adiante da gente, sabe? Ele surpreendia. Então, eu fico pensando assim, quando falta um sentido, a gente desenvolve outro, né? Sim. Mas e se a gente começasse a desenvolver, mesmo tendo todos, né? Porque a gente é muito Isso. visual, né? E Isso. os outros sentidos, às vezes, a gente não aguça tanto. Então, eu achei extremamente interessante. Falei, nossa, gente, aqui vai ser um mar de possibilidades para gente, né? E até porque, por exemplo,
quando a gente vai para o atendimento com constelação familiar, né? A gente começa a olhar para a pessoa. Então, a pessoa, ela começa, dependendo de como se apresenta o campo, ela começa a demonstrar de alguma forma como que ela está sentindo. E a gente tem que ficar atento a essas percepções, né? Mas para a gente ficar atento, a gente, de uma certa forma, precisa estar treinado para isso. Então, por exemplo, a pessoa começa a coçar o corpo, a pessoa começa a coçar a cabeça, a pessoa começa a beber muita água, então você começa a perceber que os sentidos ali estão mostrando alguma coisa. Às vezes a boca está muito seca, se começa a coçar, tem alguma coisa irritando a pele, né? A pessoa fica muito nervosa, muito agitada. Então a gente precisa ficar atento a essas questões, e isso me chamou muita atenção. E aí a gente começa a trabalhar, né, com a questão da visualização, para tranquilizar a pessoa, para acalmar, porque quando a gente vai trabalhar com constelação, a gente acaba que está trabalhando com algo que, de uma certa forma, tem uma dor por trás daquilo, né? Porque a gente sempre busca para tratar alguma coisa. Sim. E aí é um pouco meio parecido, né? Apesar que, assim, são contextos diferentes, mas eu acho que por trás tem uma essência que é parecida, né? Então isso me chama atenção, porque são campos que a gente eu não tinha ideia nem de que existia, mas são possibilidades que agora estão se abrindo, né? E eu achei interessante assim a sua fala, que é justamente esses dois pontos que você falou agora. Primeiro, quando nós começamos a acessar essa questão dos sentidos, primeiro nós nos trabalhamos, nós percebemos como nós estamos. E convivendo com eles, que eu comecei a me observar, porque eu venho mais da área de exatas, sabe? Área mais para o racional, sabe? Fiz doutorado em engenharia de produção, sou economista. Então, minha mente, assim, veio de uma família muito mais racional, sabe? E foi essa experiência de viver com eles que eu observei que eles, assim, quando eu falava alguma coisa, você está sentindo tal coisa. Então, para alguma pessoa também, fulano está sentindo tal coisa. Então, na fala, primeiro eles validam a emoção que está por trás, depois o que é dito. E na área jurídica e no nosso dia a dia mesmo, nós enxergamos, nós validamos muito o que o outro disse, sabe? E às vezes você pode dizer, poxa, Sheila, não gosto de você. Ok, isso foi o que você falou. Mas aí, primeiro, eu tenho que validar o que você falou. O que você estava sentindo? O Luciano estava com raiva de Sheila. Então, ela disse que não gostava de Sheila. Então, isso eu aprendi com eles. Primeiro, ver o que está saindo, sabe? Porque é como eles me falam, Sheila, a nossa fala é um campo elétrico que sai, sabe? É o que está pulsando de dentro. E você falou no segundo ponto também, isso é exercício. Exatamente. E isso é um exercício que nós temos que estar treinados. E foi isso que me veio, como o pessoal começou a pedir curso, vocês, poxa, então eu vou levar para o curso essa experiência. Como que nós, primeiro, nos treinamos para nos percebermos o que é que está pulsando dentro de nós, para acolhermos essa emoção. Pô, estou com raiva? Ok, estou com raiva. O que é que eu vou fazer com essa raiva para me autorregular? Estou feliz? Ok, estou feliz. Beleza. Então, primeiro, perceba o que você está sentindo. Depois desse trabalho, o mediador ou o terapeuta vai perceber, vai estimular com que a outra parte perceba o que está pulsando. Porque, às vezes, um conflito ele é oriundo do que está pulsando e o indivíduo não se deu conta, não absorveu, não acolheu. E aí fica nesse emaranhado, sabe, de conflitos. E por isso essa proposta de termos tanto terapeutas quanto mediadores. Porque o mediador, ele não faz o papel de terapeuta. Ele não acessa essas emoções. Mas o mediador sensorial, que eu batizei esse nome, ele é basicamente aquele que vem com o gancho do terapeuta. O terapeuta antes faz toda aquela
aquele trabalho que nós já vimos, né, no curso da anamnese, vem fazendo todo aquele trabalho lindo, maravilhoso, que são incríveis os terapeutas. E aí o mediador, ele continua com a pegada, né? Observando o sentir, validando o que as partes estão sentindo. A mesma coisa que o cego faz. Ah, eu percebo que você está triste, percebo que você está ansioso, percebo que você está com raiva. Então, comece uma mediação validando esses sentimentos para não ficar uma mediação assim, sabe, fria, distante. Se aproxime das partes, valide realmente o que o outro está sentindo. Isso não significa que o mediador ele está sendo parcial, apoiando no outro, não. A cada parte, nós vamos validar o que, é que ele está sentindo. Porque quando você valida, eu estou percebendo que você está com raiva, você está ansioso, aí ele vai desabafando, né? E depois ele vai criar possibilidades para resolver aquele conflito. Porque o papel do mediador é estimular as partes no diálogo para que ele encontre a saída. Olha que papel difícil do mediador. Não dar opinião, mas estimular que cada parte encontre a saída. Então, precisa de técnicas. E assim, você está saindo já do curso, logo estamos no meio do curso, já está praticamente no meio, são 15 encontros, já estamos no sexto, já vamos para o sexto encontro, e você já vai sair aí com provavelmente agendas cheias também, que as câmaras vão começar a chamar de uma pretensão, que nem sabia o que era o curso, foi para um autoconhecimento, e no momento, olha que momento maravilhoso, quando você está com tempo para se perceber. Então, o universo vem e presenteia também com mais profissionalismo ali, e ali vem agora câmaras em torno de vocês, e a ideia é que no judiciário vocês também possam atender, sabe, assim, as partes. Mas antes disso, nós nos trabalhamos, né? É isso que acontece no... Então, eu fiquei pensando assim, porque ainda é um desafio para mim, né? Pensar como fazer, porque assistindo às aulas eu fui pensando, né? Nossa, cada um tem uma forma de pensar, né? Assim, como desenvolver esse trabalho. Eu gosto muito da questão do trabalho com as ervas, né? Dos chás. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, gente, os chás aqui da fitoenergética seria um show para fazer um trabalho desse, né? Porque a gente começa a conversar com a pessoa, prepara um chá ali de acordo com aquele sentimento, né? Porque a gente, na fitoenergética, por exemplo, a gente tem as ervas que a gente pode usar, que vai trabalhar a questão energética, né, de cada chácara, então vai depender de como a pessoa está se sentindo, né? Mas aí veio outro desafio, porque como que eu vou fazer isso, por exemplo, se o atendimento for online? Tranquilo, super fácil, muito fácil. Primeiro, você já me trouxe um ponto aí que eu já estou feliz, que eu adoro inovação, né? E essa aqui é a ideia. O terapeuta, ele vai fazer aquela ficha de anamnese, vai perceber as emoções, vai validar as emoções, vai fazer com que as partes tragam à tona esse sentir. Como eu estou sentindo, para não ficar criando as histórias de conflito. Antes da mediação, isso que acontece. Então, você já trazendo esse contexto que pretende trabalhar com a questão do chá, dos vários chás, relacionando com as emoções. Então, você vai conversando, vai fazer essa ficha de anamnese, né, para fazer esse atendimento, vai perceber, vai ver qual é o chá que vai estar mais relacionado para aquela pessoa e depois vai enviar via correio. Simples assim. E é assim que aconteceu com aromaterapia. Tem Marcelo, que ele é um dos aromaterapeutas, e ele faz isso. Ele até fez comigo, aqui foi ele que mandou para mim, que ele preparou um blend com óleos essenciais, e ele percebeu como é que estavam minhas emoções naquele momento. Então, ele fez uma ficha com cromoterapia, eu escolhi algumas cores, e ali ele foi identificando e percebeu como eu estava e preparou, sabe, o blend, misturou com os óleos e mandou para mim via correio. Pronto, o atendimento online. Legal. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Para você legal. Vai ser o mesmo contexto. Você vai fazer porque a gente pode preparar.
Além dos chás, por exemplo, a gente pode preparar a essência também. Mas a Né? essência do chá ou da aromaterapeuta? Com as ervas. Não, com as ervas também, para Sim, tomar. Por exemplo, a gente pode preparar um composto sim, com as ervas, com as essências das ervas, e aí pode colocar sim. no vidrinho, né, de conta-gotas, por exemplo, a pessoa toma em gotas. Ou pode mandar as ervas e pedir para fazer o chá, né? Eu não Isso. tinha pensado nessa possibilidade, muito legal. E ali você já põe a sua marca, a Luziana, sabe? Terapeuta de conflitos, ou sei lá, se não quiser utilizar. Enfim, você vai fazer a sua marca. Porque o objetivo principal, eu sou economista, e o economista, tudo ele busca a questão da remuneração. E esse é o objetivo também do curso, sabe? Assim, não posso fugir da minha pegada. Então, você, sendo uma terapeuta, eu quero que você seja muito bem remunerada, sabe? Então, você precisa também se diferenciar e você já está mostrando o seu diferencial. Então, sua marca é a parte, vai trabalhar com a fitoterapia. Então, nessa você vai se desenvolvendo. A demanda começa a aumentar, você vai ser conhecida como a terapeuta de conflitos, né, sensorial, focada nas ervas. E ali você vai fazer o blend e vai enviar via correio. Você não vai ter custo nenhum, porque quem vai pagar esse blend são as partes. Então, você faz a sua consultoria, sua terapia, seu atendimento online, ou você já insere o valor no seu atendimento, digamos, você vai cobrar R$ 200, um exemplo, o atendimento de meia hora, 40 minutos. Isso você já pode inserir o valor da preparação das ervas e já manda via correio. É até mais interessante você já inserir, entende? Do que você cobrar a parte. Então, ali, se você põe ali, pô, meu atendimento é R$ 300, é 200, seja o que for, e as partes pagam. E eu vou te falar, pagam mesmo, porque o que mais as partes querem é libertar aquela dor que está interna. Você entende? É um momento de muito conflito. E quando você trabalha numa câmara de mediação, de arbitragem, você está lidando no judiciário também, enfim, no extrajudicial, seja o que for, então já vai ser atendimentos incríveis. E é isso que eu estou fazendo também, as lives, até para promover cada aluno. Você entende? Porque muitas pessoas estão assistindo, nós vamos divulgar, e ali já fica a sua marca. Pô, Luziana, ela trabalha com a terapia focada nas emoções e nos blends. E isso é tão bacana, porque isso é antes. Durante a mediação, o mediador ele pode perceber também que as emoções estão ainda em alta, ele pode parar a mediação, pedir um apoio para o terapeuta, e também, após ter assinado o termo de acordo, as partes continuam com você entende? No atendimento também online, para digerir aquele acordo que foi estabelecido. E as ervas são maravilhosas, porque elas estão, é uma conexão com o universo. Exatamente, E elas exatamente. equilibram mesmo as emoções. Hoje mesmo meu filho estava pedindo, minha mãe tem um chá aqui, e eu disse, eu vou comprar um monte de chá para deixar aqui em casa, porque é tão gostoso. Só o fato mesmo de você parar e tomar aquele chá, só você parar, você se conecta com você. Não, e principalmente quando a gente toma ele bem fresquinho, né? Aqui em casa a gente Né? faz muito chá. E o meu filho também gosta de chá. E essa semana a gente fez um fresquinho e fez um com as ervas secas, né? Desidratadas. E aí eu tava falando para ele, assim, nossa, gente, fazer um chá com as ervas verdes, naturais, a gente vai lá e põe fresquinhos, é muito mais gostoso, né? Mas quer dizer, todos os dois fazem o mesmo efeito, né? Não tenho dúvida disso. Mas é muito bom. E é tão interessante porque, assim, a gente não pensa nas coisas que vão acontecer na vida da gente, né? Eu estava contando para o meu filho essa semana que quando eu era criança, eu imaginava eu sentada assim, numa mesa Olha, bonita, sabe?
com aquelas xícaras bonitas, tomando chá com as minhas amigas. E eu não sei de onde que eu tirava aquilo, porque não era uma coisa assim do meu convívio, sabe? Mas era uma imagem que sempre vinha na minha mente. Quando eu ficar mais velha, eu quero tomar chá com as minhas amigas. Eu pensava desse jeito, mas não entendia o que estava por trás Menina, desse chega a me chá, arrepiar né? aqui, ó. E agora eu vejo essa possibilidade, né? E olha que eu fiz o curso de fitoenergética, estou estudando também fitoterapia, eu já comprei todo o material para preparar as essências, já está tudo organizado. Agora faltando só mesmo colocar em prática tudo que eu aprendi e preparar, mas já está tudo organizado. Nossa, Então é que uma incrível, que incrível. E olha o fechamento, você vê assim na questão sistêmica, né? Como o caminho está te levando. Você caiu no curso da exatamente. justiça sensorial, que nem sabia o que, é que você está fazendo ali. Nem sabia mesmo, eu entrei assim, a tia Glaucia falou, vamos tia Lu, porque nós como professora da escola, a gente fica chamando um ao outro de tia, né, nossos filhos estudaram juntos, e a gente acompanhou eles juntos, né, então ficou esse hábito, e a gente fica lá, tia Glaucia, tia Lu, e ela chamou, eu falei, vamos embora, eu tô dentro, nós estamos aí, e tá sendo muito legal, muito bom. Isso. E assim, a próxima live, as próximas lives que nós formos fazer, vai ser já com o seu atendimento, você já com a agenda cheia, com a conta Não. bancária graúda, dos atendimentos, pode escrever, das demandas que você vai receber. E vamos deixar essa live aqui registrada. Isso aí, né? Você está só no curso e o universo como ele trabalha. Nós não comandamos a vida, nós fazemos, nós vamos com o nosso sentir. Você está no processo do sentir e você está indo. Você foi para um curso de sensorial, você nem sabe o que você está fazendo ali. Você É foi para o verdade. curso de fita energética, você tinha vontade de tomar um chá com as amigas. Então, observe, você está indo no fluxo do sentir. Você não tem nada estruturado. E foi a mesma coisa comigo com a questão, né, da justiça sensorial. Quando eu batizei esse nome, justiça sensorial, meu marido disse, pare com maluquice, porque você vai passar vexame. Esse nome não existe. Esse não existe, mas agora vai existir. Né? Então, e pegou e foi, está indo. E muitas vidas estão assim, muitas pessoas se encontrando. E isso, nossa, eu fico super feliz, porque para mim também foi um desafio, porque eu nunca fui do sentir, você entende, Luciana? Nunca fui. Eu era mais do racional. E quando vejo que eu me descobri e vejo É porque outros também se permitindo a vida. às vezes a gente leva uma vida tão corrida e corre com tanta coisa, né? Assim, eu não sei, porque a gente, como professor, a gente corre muito, a gente trabalha muito, porque a gente tem que dar conta do trabalho na escola, tem que dar conta do trabalho de casa, da família, de tudo. São muitas direções, vamos dizer, que a gente tem que olhar, né? E parece que a gente não. É como se não sobrasse tempo para a gente olhar para a gente, né? E aí, de repente, hoje eu fico assim, eu olho para trás e penso assim, nossa, gente, quanto tempo passou e eu não tive tempo para olhar para isso, né? E aí hoje eu me vejo assim, naquela situação de às vezes conversar com as pessoas e mostrar, olhar junto com elas para esse lado que eu não consegui olhar quando eu estava naquele tempo, né? E que eu não tive ninguém para falar para mim assim, olha, você precisa de olhar para isso, né? Precisa de olhar para essa dor que você está sentindo. O que que tem por trás dessa dor, né? Precisa, então a gente precisa, porque o corpo da gente fala. E às vezes a gente não para olhar. E às vezes a gente chega até a adquirir uma doença grave porque a gente não conseguiu olhar para os sinais que o corpo deu antes que aquela doença se manifestasse. Então eu acho que essa questão do sentir, ela é muito importante nesse sentido. Né? Porque aí quando acontece as coisas, que o negócio fica grave, que chega lá na frente, a gente olha para trás e pensa assim, nossa,
Agora eu entendo que aquilo que aconteceu foi um sinal que eu tive, mas eu não tive a percepção assim Sim, de olhar para aquela situação. E aí, né, às vezes a gente chega numa situação muito mais grave porque a gente não conseguiu olhar para os primeiros sinais que aconteceram. Então eu vejo que é muito positivo esse olhar, né, para as isso. sensações. Sim. E assim, e é bacana esse acompanhamento, sabe? Quando você está no conflito, e esse parar para perceber. E assim, e claro que as partes não vão estar em condições para parar e se perceber. Por isso, essa proposta, né, do curso, termos os terapeutas como auxiliares nesse processo. Eles vão auxiliar as partes a se perceberem. E aí perguntar como você está, o que é que está vindo de pare, sinta o que, que está vindo de você. E aí cada terapeuta tem um tipo de terapia que vai seguir, né? Você já vai seguir, vai escutar as partes e depois vai fazer os seus blends com as ervas e vai enviar via correio. Essa vai ser o seu método de atendimento. Nós já temos Lucas, que já vai trabalhar com o som. Ele vai perceber cada um e vai trabalhar a terapia do som. Então, ele vai fazer autorregulagem através da audição. Então, assim, cada um com a sua pegada. O aromaterapeuta, ele vai fazer o blend, vai enviar, e depois ele vai acompanhando, sabe? Não é só enviar e acabou, não. Depois eles entram em contato, vê como é que está acompanhando, como é que está tendo essa transformação. Então, o indivíduo ele precisa ser percebido, porque por trás de um conflito, o que existe é as partes querendo ser percebidas. É isso. Mas não adianta você querer que o outro te perceba. Nós que primeiro temos que nos perceber. É verdade. É porque eu tenho assim comigo que a gente nunca pode dar para o outro aquilo que a gente não tem, a gente só dá aquilo que tem, né? Se a Isso, gente não consegue olhar para a gente, como que a gente vai conseguir olhar para o outro? isso, exatamente. E esse é o papel do terapeuta, auxiliar, sabe, as partes nesse momento. Nós que estamos, por exemplo, você está trabalhando, pô, vou para o curso, você está fazendo várias buscas para se olhar, né? Gláucia também, cada um de nós, mas aqueles indivíduos que não estão nesse nível de desenvolvimento, eles apenas estão no contexto reativo, sabe? Bateu, levou. Uhum. E são eles que nós temos que contribuir, auxiliar para que eles cheguem nesse patamar, sabe? De começar a se autorregular. Depois eles vão desmamar dos terapeutas, vão caminhar, mas aí a missão já foi dada, já foi cumprida, que é justamente ensinar a se auto-perceber. Você mesmo me informou quantas vezes você não se percebeu. Eu mesma, quantas vezes eu não me percebi. E assim é Exatamente. a humanidade. Muitos conflitos estão aí porque as pessoas não estão se auto-percebendo. E está tudo certo, porque é o que nós estamos, somos criados para isso. Então, vamos auxiliar e vamos trazer os terapeutas cada vez mais para auxiliar nesse processo, para ajudar as partes, nas câmaras que elas já estão se movimentando. Nossa, está muito bacana o movimento, viu? Muito É, top, muito top. você falou, tocou numa coisa interessante, né? Que assim, a gente olha e tá tudo bem, né? Porque a gente precisa também tomar muito cuidado com a questão do julgamento, né? Porque quando a gente começa a julgar, isso no contexto da constelação sistêmica é muito sério. A gente não tem o direito de julgar o outro, porque a gente não sabe nem o que a gente faria se a gente estivesse no lugar dele, né? Então, eu penso que esse trabalho é um ouvir, assim, é a gente entrar, como que a gente fala, vazio de qualquer expectativa, né? Isso. E ouvir também, assim, sem julgamento, porque a gente não sabe o contexto que o outro está e nem o contexto do que tudo que aconteceu, né? Porque aí, Isso. nesse caso, é uma coisa que está relacionada com a justiça. Então, imagino que até chegar a esse ponto já houve um desgaste muito grande, Muito grande. né? Um desequilíbrio muito grande. Então, a gente precisa de olhar
E acho que aí a gente precisa também de ter aquela questão assim, né, do amor. O amor mesmo, como que eu diria assim, aquele amor entre os seres humanos, né? Não, ai, me fugiu a palavra, mas assim, no sentido bem amplo da palavra, né? Sim, De não julgamento, de entender, de se colocar no lugar, de pensar que ele também tem uma família, que essa família também sofre. Por exemplo, na escola a gente sofre muito e lida muito com os filhos. sim, Né? sim, Quantos filhos às vezes a gente recebe lá na escola que o pai está aí nesse contexto, a mãe está aí nesse contexto, estão todos com os nervos à flor da pele e a criança chega lá para a gente trabalhar com tudo sim, aquilo que ela está vivendo lá na casa dela e às vezes a gente não consegue perceber, né? O que está acontecendo. E às vezes a criança não fala e a gente não tem essa percepção. Então sofre muitas pessoas. E quando a gente fala, é muito interessante, porque essa arte, eu falo que ouvir é uma arte. é uma Né? arte. E o fato de a gente permitir que o outro fale, eu às vezes faço muito esse papel. E já teve pessoas que às vezes chegou assim, começou a conversar comigo, nervosa, angustiada. E aí, quando ela fala tudo que ela tinha para falar, ela fala assim: Nossa, estou me sentindo tão mais leve agora. Isso, E às vezes a gente não fez nada, a gente só escutou. isso, Então a isso. questão de ouvir, ela é muito importante. Só o fato da gente conseguir ouvir já é uma terapia, né? Isso, exatamente. E assim, e o ouvir precisa de treino, né? Precisa de uma capacitação. E é isso que nós estamos no curso, Exatamente. né, da Justiça Sensorial, focados na abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers, que é justamente aceitar o que o outro é, a história dele, sem julgamento. Agora, claro, não é fácil, isso é um treino. E quem está nos escutando aqui é Juan, ele é da Argentina, e ele está observando esses movimentos todos para levar também o projeto para a Argentina. Então, está aí, Juan, é, Luciana, que também pode fazer os atendimentos online. Ele está aí observando, ele é mediador na Argentina e ele está justamente encantado, né, com o projeto e vamos ver essas possibilidades de levarmos para lá. E é interessante iniciarmos com esses terapeutas que já estão no curso, já estão entendendo, já estão no movimento, né? E a ideia também de cada terapeuta é que ele seja único, sabe? Assim como nós temos Luciana, que o foco dela, quando ela faz toda a ficha de anamnese, ela escreve, ela vê esse histórico das partes, ela depois tenta cuidar. Sabe quando você aplica uma terapia, a terapia a fitoterapia, é um cuidado com o outro. Então, cada terapeuta vai ter o seu cuidado com o seu cliente, seu paciente, com as partes, né? Então, é o cuidado, e isso faz toda a diferença. Isso aí, na realidade, é o acolhimento, sabe? Do É terapeuta verdade. para com as partes. Então, esse que é o nosso método. Ele faz a apresentação, né? O terapeuta com a declaração de abertura, depois ele faz a ficha da anamnese, e depois ele aplica uma das terapias que ele mais tem afinidade. No caso aqui, Luciana vai trabalhar com a fitoterapia e aí ela vai acompanhando essas partes. Então, isso é muito bacana. E durante o curso, nós fazemos várias simulações. Várias simulações. E uma das simulações do nosso curso vai ser essa com Luciana. Tudo meu já não vai. Vamos fazer uma das simulações com Luciana. Fazendo essa abordagem com um dos clientes, né, com uma das partes, depois informando que ela vai enviar determinado chá com a composição e envia via correio, né, na simulação. E isso, eu vou te falar, independente do efeito do chá, que realmente nós sabemos que é o contexto da natureza que acolhe, que tem os efeitos de fato.
Mas, independente disso, só o fato de você escutar o outro como ele é, sem julgamento, e ainda acolher, dar colo, isso é dar colo, sabe? Chegar em É casa e verdade. receber via correio um blend feito, né, por Luciana, e ela depois ainda acompanha como estão suas emoções, houve uma transmutação de suas emoções, esse cuidado, sabe? Sem o julgamento, esse treino. Nossa, isso é incrível. Muito top. Luciana, o tempo aqui voa, viu que as lives são gostosas Pois e é, voam. o O tempo já tempo está acabou, eu só vou acabando, né? deixar você falar bem rápido. E é assim, conversou, depois você vai fazer várias lives e vai ter que fazer sim. Se não fizer, eu mesmo agendo com você, porque o pessoal agora vai começar a agendar os atendimentos via online. Olha que bacana também, né? Depois do curso, essas possibilidades. Ficar em casa, agendando o horário que você puder e tiver disponibilidade, fazendo a sua agenda e trabalhando e concretizando aquele sonho de ficar cheia de chás com vários amigos. E é isso, as partes serão seus amigos diante daquela idealização que veio na sua mente. E você vai estar ali com a mesa cheia de chás, realmente preparando. Só que vai ter que ter agora um ajudante para ir encaminhando para no correio, né? Que você vai ter essa possibilidade de cair direto no correio. Mas olha o É, mas sonho vai dar tudo certo. construindo. É incrível isso, né? É muito interessante, assim, como o universo vai encaminhando as coisas, né? Porque vai juntando os sonhos. Porque, sinceramente, quando eu fiz a inscrição do curso, eu não entendia nada. Assim, eu li alguma coisa e achei, não, esse negócio é interessante, porque vai trabalhar com os sentidos, isso, com as sensações, isso para mim é muito legal. Eu topei, mas assim, não tinha ideia né, do que viria pela frente. Foi muito Isso, bom. E assim, muito bom. ainda tem muitos desafios, eu preciso de compreender muitas coisas. Por exemplo, às vezes ainda é meio confuso para mim, assim, por exemplo, o papel do terapeuta e o papel do mediador, né? Eu ainda preciso, como que fala, separar bem essas funções, né? Isso. E é isso que eu vou fazer uma live, acho que vai ser no dia 5, com Sabrina, que é uma advogada e que é mediadora, e que nós vamos falar justamente isso, que mediador não é terapeuta, e terapeuta não é mediador. Ele até pode ter as duas formações, mas quando ele estiver sendo terapeuta, ele é terapeuta. Ele não pode ser É. mediador e terapeuta, sabe? Tem que Uhum. existir dois profissionais, porque são duas técnicas diferenciadas. O terapeuta ele vai acessar o outro, na sua intimidade, sabe, interna. O mediador não, ele é mais raso. Ele não entra sabe, nessas profundezas. Então, em algum momento você pode atuar como terapeuta, mas no mesmo caso você não pode ser terapeuta e mediadora, Entendi. entende? Então, num determinado caso, pronto, Luciana é a terapeuta, então você vai ter a técnica de encaminhar o chá, de ter todo esse cuidado, tal, tal. Já quando você fizer o papel de mediadora, você não vai ter esse acesso, você não vai ficar assim tão íntima, tão dando tanto colo, né? Você tem um certo distanciamento. Você vai acolher, vai validar o sentimento, vai conduzir e depois vai solicitar, depois de tudo solucionado, tal, sugestões, que eles construam sugestões para resolver aquele caso. Então, por exemplo, um divórcio, qual a sugestão? Eu mesmo já fiz uma mediação, depois qual a sugestão? Aí uma parte disso, eu tenho uma casa, não quero que venda, nós vamos fazer uma escada, eu entro pela lateral, a parte disso eu vou entrar pela lateral, vai fazer uma casa, uma escada independente, pronto, um morou embaixo e outro em cima, e construir uma escada do lado. E aí eu, como mediadora, ainda pergunto, quem vai construir a escada? Ah, vai ser fulano. Ah, não, vai ser ele. Eles que vão escolher, eu não posso dar nenhum tipo de sugestão. Qual o prazo que vão fazer essa escada? Então, tudo isso para levar a termo, para escrever um acordo, pronto. Então, a parte muito mais formal, entende, do mediador. Já o terapeuta, ele acessa mais.
E por isso que é bem interessante deixar claro o que é que o mediador faz e o que é que o terapeuta faz. Se for mediadora, você vai ter uma outra postura. Quando você for terapeuta, é outra postura. Por isso que nós temos que ter os dois profissionais trabalhando junto e não misturar. Pensar que o mediador pode fazer papel de terapeuta e o terapeuta fazer papel de mediador. Não, porque ali no papel de terapeuta, você tem que evitar até falar sobre o conflito. Você tem que focar muito no sentir, no dar o colo ao outro, utilizando determinadas terapias e evitar ao máximo ficar escutando a história, porque a história é uma forma reativa do que ele está sentindo. Ele constrói tumultos e nós fazemos isso, não é o outro, não. Nós fazemos isso também. Quando nós não estamos trabalhados internamente, a gente cria cada confusão, cada barraco, é uma delícia. É verdade, é verdade. Então é isso. Luziana, foi um grande prazer ter você aqui. Foi a primeira live. E olha como ela falou, agradeço, gente, bastante. Eu estou enfrentando as lives, né? Porque foi meu primeiro momento. Eu nunca tive tido a coragem de enfrentar esse momento, não. Mas foi um desafio e estamos aí, né? A gente está para aprender, então a gente tem que enfrentar. Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Vamos, sim. E quem sabe, Juan, aqui nos escutando, vamos levar justamente Luziana aí para fazer uma das lives aí na Argentina online. Meu Deus. Os atendimentos. Eu gosto de frio na barriga. Então, dá um frio na barriga, dá um frio na barriga, é verdade. E mas foi um prazer. Com fé em Deus. Eu fico muito grata eu fico muito grata pelo convite. Assim, eu estou aprendendo muito, sei que ainda tenho muito para aprender ainda, mas estou aí à disposição. E vamos ver o que o universo nos reserva para o futuro, né? Mas vai dar tudo certo. O que a gente puder fazer para ajudar a humanidade a se sentir melhor, se sentir mais em paz, né? Levar a paz para o outro, eu acho que tudo é válido. Então a gente precisa de caminhar nesse sentido. Isso. Um mundo mais pacífico. E começa tudo por nós. Né? Começa por nós. Então, um abraço, tudo de bom e obrigada pela coragem e ter entrado nesse desafio. Fiquei muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço, boa noite. Boa noite.